Queridos, com muita alegria, quero saudá-los na paz do Senhor. Amém. Quero ler o texto para continuarmos a falarmos do nosso privilégio. E desta feita eu quero ler na primeira epístola do apóstolo São Pedro, capítulo 2, é uma leitura conhecidíssima, que nós sabemos de cor salteado, versículos 9 e 10. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eu vou ler no projetor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que, em outro tempo, não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém? Queiram sentar-se, aqueles que assim podem. Eu quero agradecer, como de uma forma coletiva, esta minha participação, e quero agradecer mais uma vez de coração ao pastor Sérgio, pastora Denise, pelo carinho, a receptividade, e agradecendo a vós, extensivo a todos os obreiros, a igreja. Muito obrigado, pastor, e os irmãos, desde o pastor, quando forem a Maceió ou ao Brasil. Se quiserem conhecer Maceió, os irmãos saibam que vão ter uma família, um servo, que recebê-los com muita alegria. Eu só peço que me liguem ou me avisem antes, por dois motivos: para eu fazer questão de estar em Maceió, e o outro é para dar tempo, preparar a orquestra e comprar o tapete vermelho para recebê-los. Vai ser uma alegria. Obrigado, presbítero João, sua família. Obrigado, diácono. Que Deus te abençoe. A você, a Jaz. Muito obrigado pelo carinho. Queridos, nós temos lido um texto e, com base na proposta estimulativa de uma visão evangelística, temos encontrado nesse texto uma mensagem estimulativa, motivacional, pois o apóstolo Pedro, como o seu ministério era voltado para os judeus, então pressupõe-se que ele estava em Roma por volta de 62 a 64 depois de Cristo. E sabedor ele de uma grande perseguição que viria, partindo de Roma, então ele escreve as 5 províncias na Ásia Menor, que era dominada por Roma. E nessas províncias ele escreve diretamente aos cristãos eleitos, escolhidos, que foram eleitos por Deus de forma geracional, para continuar anunciando as grandezas de Deus. Então os irmãos percebam, me permita contextualizar a Bíblia com a história, para você saber o peso, a responsabilidade. Saber você já sabe, mas aguçar, digamos assim, a sua chamada, o reconhecimento da sua escolha, o privilégio dela e a responsabilidade exigente.
Os irmãos vão te convir que este projeto, como nós falamos ontem, me permita recapitular alguns pontos. Foi o primeiro projeto chamado Israel, como eu mostrei ontem em Gênesis, para anunciar as grandezas de Deus para toda a terra. Observe que em todo o Velho Testamento, o investimento de Deus em Israel foi tão profundo, a ponto que o evangelista Mateus, ele traz de forma geracional, que Deus investiu em 3 períodos, em 42 gerações. Mateus 1:17, você vai ler o texto que diz, Mateus, por favor, 1:17, já quero agradecer o pessoal da mídia pela presteza, muito obrigado, e nós precisamos ler, que é Bíblia, de sorte que, vocês estão lendo da minha retaguarda, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E da deportação da Babilônia até Jesus, até Cristo, 14 gerações. Observe o investimento que Deus fez a partir de Abraão. Como eu disse ontem, o projeto evangelizador para toda a terra. Então me permita contextualizar o investimento de Deus e as decepções. Um primeiro período que Mateus mostra, em quem Deus escolheu, de Abraão até Davi. Você viu ontem que nós falamos que quando Deus chamou Abraão, Deus lhe fez a proposta e ele aceitou. E de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó. E Israel desce para o Egito. 430 anos após, aí Deus vai no Egito, tira o projeto da escravidão, rumo à terra que ele havia prometido. Se os irmãos analisaram o livro do Êxodo, desde a morte dos patriarcas até a entrada de Moisés, que nós falamos ontem, não há registros de relacionamento, historicamente falando, de relacionamento de Israel com Deus. Então, quando Deus tira Israel do Egito, era para que agora Israel, por meio dele, o mundo conhecesse a grandeza de Deus e o seu amor. Então Deus tira o povo do Egito, com 3 meses depois que saem do Egito, chegam na planície do Monte Sinai. Êxodo, capítulo 19. Quando o povo acampa na planície do Monte Sinai, aí Deus convoca Moisés para uma reunião e propõe um relacionamento íntimo para poder agir. Capítulo 24, versículo 3 do Êxodo. A proposta de Deus é aqui uma aliança. Deus queria um comprometimento em forma de pacto de fidelidade com o povo. Que o povo iria cumprir os seus estatutos, obedecê-lo, para que ele andasse no meio do povo. Aí o capítulo 24 do Êxodo, versículo 3, Moisés ouve, vindo pois Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos, então o povo ouviu e respondeu em uma só voz. E disseram: faremos tudo, ou cumpriremos todas as palavras que o Senhor tem falado. Assim faremos. Então ali foi fixada uma aliança. O contexto posterior, Moisés mata um novilho, pega o sangue do novilho para justificar, ratificar comprometimento, joga o sangue sobre o povo, pega um grupo de jovens, faz sacrifício de pacificação, e ali é celebrada uma aliança entre o povo e Deus. Uma aliança, agora há um comprometimento. Então, quando há o comprometimento, aí Deus vai preparar esta geração de Abraão, Isaac, Jacó. Deus agora vai preparar, e vai preparar com o capítulo 25 do Êxodo. Porque se os irmãos observarem, desde o Gênesis capítulo 3,
com a queda de Adão, não houve mais relacionamento íntimo e, sobretudo, coletivo com Deus da raça humana. Então agora, Deus da queda do homem, Deus vai trabalhar minuciosamente para a sua glória descer na terra de novo, para um único povo, uma única geração, Israel. Capítulo 25 do Êxodo. Aí Deus vai criar um lugar geográfico, portátil, chamado tabernáculo. Aonde o povo parasse, o tabernáculo era montado. Capítulo 25 do Êxodo, Deus vai instruir Moisés como fazer. E quando chega a hora de colocar os utensílios, aí Deus diz a Moisés que faça uma arca. Êxodo 25, versículo 10, por favor. Aí a primeira peça é a arca. E o que simbolizava a arca? A presença de Deus no meio do povo. Ali estava o maná, e iria entrar futuramente. Ali ia estar as tábuas da lei. Ali Deus ia colocar literalmente a presença dele no meio do povo. Então Moisés vai trabalhar. Também farão uma arca. É a primeira peça de madeira, de cetim, e dá o seu comprimento. E ela teria que ser coberta com ouro, por dentro e por fora. Assim Moisés faz. 15 capítulos são trabalhados cronologicamente nas escrituras. Seguindo a cronologia escrita, 15 capítulos se passam. Capítulo 40 do Êxodo, então, vai concluir-se. Versículo 33 do capítulo 40 do Êxodo, disse Deus, diz a história, que Moisés acabou a obra do tabernáculo. Êxodo 40, 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Quando Moisés acabou a obra do tabernáculo, vem o versículo 34. Agora tinha lugar e tinha um povo para adorar. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35. Foi tão profundo que, de maneira que nem Moisés podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja que agora o tabernáculo é selado pela presença de Deus. Desde o Gênesis é a primeira vez que a glória de Deus desce no meio dos seres humanos de novo, agora só para Israel. Agora Deus está no meio do povo, e o povo sente a glória de Deus. Aí a gente sai do Êxodo, aí vem Levítico. O livro de Levítico é uma preparação de relacionamento íntimo. O livro de Levítico, Deus vai ensinar o povo como se santificar para se aproximar dele, e como ofertar. Quando chega Levítico, capítulo 2, versículo 13, aí Deus chama os obreiros, a casa de Levi, e vai mostrar uma intimidade recíproca que queria com eles. Aqui é para os obreiros, para a casa de Levi, que oferecia a oferta que o povo trazia. Aí diz Deus a eles que toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjar o sal do concerto ou da aliança do teu Deus. Em toda a oferta oferecerás sal. Quando nós analisamos, não era só o tempero, o sal Deus não ia saborear, mas na antiguidade o sal era relacionamento íntimo e duradouro. Por exemplo, se eu, pastor Sérgio, fôssemos hebreu, e eu dissesse, pastor Sérgio, quero ter uma aliança duradoura com o Senhor, seus descendentes. Ele dizia, então eu concordo. Aí como é que a gente celebra? Temos que celebrar no mais alto nível. Aí eu dizia, o Senhor vai comer do meu sal, e eu como do seu sal. Então eu comia do sal na casa dele com o meu descendente, e ele na minha com os meus descendentes. Ali celebrava uma aliança de sal duradoura. Por quê? Porque os nutrientes do sal são perenes, eles não se destroem. Ou seja, o homem não fabrica o sal, o açúcar sim, mas a natureza produz o sal diretamente. O homem só prepara ele. Então o sal
é duradouro. Então, quando tinha sal em uma aliança, era uma aliança que durava. Me abre mais o retorno, se assim puder, que eu vou pregar com vontade hoje. Então, vejam que este negócio aqui, Deus estava dizendo, uma aliança duradoura. Então, com o passar do tempo, se o diácono, se o presbítero, se o pastor desconfiasse da minha aliança, do meu relacionamento, da minha família com o pastor, aí dizia, a aliança de vocês não é real. A gente não precisava dizer mais nada, só precisava dizer, há sal entre nós, já calava ele, porque se tem sal, vai ser indestrutível, se tem sal, vai ser duradoura. Aí Deus faz uma aliança duradoura e indestrutível com a geração da casa de Levi. Sai do Levítico, esta geração de 20 para cima que sai do Egito, só chega até o capítulo 14 de Número. Capítulo 14 de Número, esta geração que veio de Abraão, ou seja, vai se corromper com o medo dos gigantes na terra prometida, exceto Josué e Calebe. Aí Deus diz a Moisés, toda esta geração que saiu do Egito, de 20 anos para cima, eu não deixarei entrar no meu repouso, pois desobedeceram e não acreditaram em mim. Então agora Deus rejeita este primeiro pacto. Aí vem a segunda oportunidade, dentro do primeiro pacto de Abraão até Davi. Aí vem Número, capítulo 18, versículo 19. Aí agora Deus já não vai falar mais em uma aliança de sal com a casa de Levi, mas com todo Israel em uma geração futura. Número 18, 19. Todas as ofertas alçadas das santidades que os filhos de Israel te oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e aos teus filhos. Veja que já é para uma geração que vai começar, e os seus filhos, ou seja, e os seus filhos contigo, por estatuto perpétuo, concerto perpétuo de sal perante o Senhor. Então Deus volta a ratificar a aliança de sal com uma nova geração. Esta nova geração tem o privilégio de encarar a segunda lei, Deuteronômio. Deuteronômio quer dizer segunda lei, segunda oportunidade. Aí Deus vai repetir para esta geração tudo que ensinou na primeira, com o objetivo para não cometer o mesmo erro. Esta geração de Deuteronômio agora vai ser liderada por Josué. É esta geração que vai cumprir 40 anos no deserto. Veja que quando eles chegam, que cruzam o Jordão, esta geração, que aliança de sal, que Josué cerca as muralhas, e as muralhas ainda de pé, dentro de Jericó, já sabia as grandezas de Deus. E não só era o rei, até no prostíbulo já sabia a grandeza de Deus durante o deserto. Foi aí que os espias ouviram de uma prostituta chamada Raabe, dizendo que já sabia a história. Eu acho lindo que não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada de pós-modernidade. 40 anos tinha que ser de boca a boca. Quando essa geração vai entrar na terra, Raabe, a prostituta, já sabia e disse: ninguém aqui em Jericó tem mais vontade de viver, porque sabe que vocês estão vindo conquistar a terra. Mas como? Porque todos nós sabemos quem é o Deus de vocês e as suas grandezas. Como ele abriu o mar vermelho e vocês passaram, como ele guiou vocês do deserto, como ele venceu a guerra de vocês, como ele destruiu Sion e Og, os mais valentes reis. E agora ninguém tem mais vontade de viver, porque todos aqui sabem que o Deus de vocês é Deus em cima no céu e é Deus embaixo na terra. Era uma mulher sem valor que expressou isso. Entram na terra prometida. Uma geração que viu os milagres. Uma geração que viu Deus. Por isso que Pedro diz no capítulo 1: vocês nunca viram ele e amam-o tanto. Porque esta geração viu e não amou. Entra na terra prometida. Agora é o direito de o projeto crescer e alcançar toda a terra. Aí vem o capítulo 2.
De Juízes, versículo 8. Josué, o líder, morreu. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Versículo 9. Sepultaram no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. Versículo 10. Foi também congregado toda aquela geração a seus pais, aquela geração que cruzou o Jordão. O tempo levou, aí veio uma nova geração que não conhecia Deus e nem os seus milagres. Era impossível, gente, porque no capítulo 4 de Josué, quando eles cruzaram o Jordão, Deus mandou fazer um memorial com o objetivo de pedras, para quando a nova geração perguntar o que significa, vocês vão falar o que eu fiz no meio de vocês, disse Deus. Então uma geração futura e hebreia sempre sabia o que aconteceu na passada. Havia um memorial e os pais passavam para o filho. O que esta geração não levou em conta foi a história passada. Esta geração não levou em conta que para eles estar no lugar certo, na hora certa, muitos lá atrás ralaram, adorando a Deus, sofrendo com a própria vida. Mas essa nova geração não fez caso. Este é um do perigo da geração do século 21, a geração Y, digamos assim, a geração odierna, não generaliza, que não faz conta da nossa história pentecostal. A nossa história pentecostal, ela não foi nascida nem meio de glamour, nem de mídia. Foi debaixo de joelho, de oração e de sofrimento. Mas os nossos cultos não tinha famoso, não tinha ninguém popstar ou de estrela. Mas os nossos cultos terminavam debaixo de fogo, de glória. Era Jesus batizando no próprio hino da harpa que a gente cantava. Esta geração não levou caso. E o último versículo do capítulo último de Juízes, salvo engano, o capítulo 21, salvo engano, o último capítulo de Juízes, vai terminar dizendo, o livro de Juízes termina dizendo, que naqueles dias, não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto em seus olhos. Esta geração não tinha líder, não considerava. E sabe como esta geração, que começou de Abraão, Isaac e Jacó, Rúben, você vai seguindo a genealogia, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, Dan, José e Benjamim. Aí você vai para a genealogia, aí você vê que esta geração que Deus investiu depois de Judá, Perez, Esdrom, Arão, Aminadab, ou seja, vai passando, vem Abinadab, Naasson, Salmão, Boaz, Obed e Jessé, até esta geração vai terminar como? Sem valorizar a arca. Terminam no capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 22. E qual era o hino? Qual era o que eles cantavam? Qual era a tônica deles? Veja, e diziam mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Esta primeira geração, 14 gerações, de Abraão até Davi, perderam a arca. E agora os louvores não eram mais como a presença, porque os filisteus levaram a arca, que era o símbolo da presença de Deus. Então agora, sem presença não tem vitória, sem presença não tem alegria, sem a presença a vergonha vem e a derrota prevalece. Agora 20 anos sem a arca, e eles não abriram os olhos. A arca foi levada e esquecida por 20 anos. Parecia, veio Samuel, ungiu Saul, mas ele não buscou a arca, ele não olhou para o espiritual. E qual é o fim? Ele desobedece e é rejeitado. Aí diz Mateus, 14 gerações, e o que terminou? Perdendo a arca, perdendo a presença. Mas Deus não desiste, investe de novo no projeto. E agora ele diz, de Davi até o cativeiro, mas 14 gerações. Aí diz Mateus que Deus investe de novo. Aí Davi assume o reino. Davi toma conta de
todo Israel. Davi foi inteligente. Ele diz, ele pensa: ora, eu sou rei, todo Israel, Deus já confirmou, mas não tem graça eu reinar só com a coroa, só com a veste. Então a arca tem que voltar, a arca tem que voltar, a arca tem que voltar. E se não tiver a arca, não tem vitória. Se não tiver a arca, se não tiver a presença, 20 anos sem arca. Aí ele vai investir para buscar a arca. A presença de Deus, quando ela vai entrando em Jerusalém, a maior autoridade de Israel, o rei Davi, quebra protocolo. Hoje tem lugares que não pode mais falar línguas estranhas, vira meme. Agora a maior autoridade, vendo a presença de Deus voltando para Jerusalém, ele pula, ele salta, ele embola no chão, ele canta, ele rasga a veste, ele perde o controle. Quem estava frio dizia: o rei perdeu o juízo, é vadio. Mas já não, é que quando a presença de Deus está presente, filho, o protocolo tem que ser quebrado. Não tem cargo, não tem posição que não baixa a cabeça e reconheça. Quem é que já sentiu a presença de Deus? Cadê os crentes pentecostais que vivem na presença de Deus? Agora Deus vai fazer de novo uma aliança íntima com Davi. Segundo as Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Ou melhor, veja se é capítulo 5, versículo 13 ou 13, 5. Que a mente às vezes dá um bug. Acho que é capítulo 13, versículo 5. Isso aí. Quando Jeroboão desafiou o reino de Judá, de Davi, Roboão respondeu a ele. É o símbolo da aliança de Deus com Davi: porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança ou um concerto de sal. Agora a intimidade duradoura entre Davi e Deus. Davi revolucionou como adorador. Aí Deus disse que não ia desistir da sua dinastia, que viria Salomão. E Deus prometeu ser fiel a Salomão e a sua dinastia, Davi. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo Samuel 7,14, desculpe. 2 Samuel 7,14. Aí Deus diz a Davi, no versículo 13, volta o versículo 13. Isso, este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono no seu reino para sempre. Versículo 14, disse Deus a Davi: eu lhe serei por pai, falando a respeito de Salomão, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, vou castigá-lo com vara de homens e com açoite dos filhos do homem. Versículo seguinte: mas na minha benignidade não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Deus disse a Davi: eu gostei de você e vou gostar mais ainda do seu filho. Eu vou ser pai para ele e ele vai ser filho para mim. A aliança vai continuar. Aí passa Davi, e dentro do projeto vem Salomão. Salomão constrói o templo que o pai queria construir para Deus. Agora o projeto evangelizador tem uma sede em Jerusalém, cidade do rei Davi. Aí lá vem Deus na inauguração e faz o que parecia impossível. Quando Deus fala a Salomão, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 16, olha que Deus vai superar o Éden de Adão, vai superar toda aquela morada, porque agora Deus vai habitar na terra. Ele diz: Salomão, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aí Deus diz que vai morar aqui, vai morar aqui,
Agora Deus está morando na terra. Tem CEP, tem código postal. Por isso que quando os judeus iam orar, aonde tivesse, se voltava para o lado de Jerusalém. Por que vocês fazem isso? Porque Jerusalém é a morada eterna do nosso Deus, é o templo do nosso Deus. Agora tem um lugar para Deus se relacionar, literalmente, sem ser portátil, com Israel. Só que aí vem o glamour, aí vem o ouro e ludibria o projeto. O pecado destruiu o Éden de Adão e agora vai destruir o único lugar do ser humano adorar. Jeremias 52, versículo 13. O pecado veio, o projeto perdeu o foco. E Jeremias 52, 13 diz que o templo foi invadido por os caldeus e Nabuzaradã queimou o templo de Deus. Jeremias 52, versículo 13. Destruiu, acabou e queimou a casa do Senhor e a casa do rei e todas as casas também de Jerusalém dos nobres foram incendiadas e a arca desapareceu. Aí disse Mateus, de Davi até aqui foram mais 14 gerações que Deus investiu. A primeira perdeu, Davi trouxe, a segunda perdeu também, não valorizou. Foram levados para a escravidão de novo, sem a presença. São levados, saem da base e são levados para a escravidão na Babilônia. Os inimigos vibravam e diziam: o projeto acabou, desapareceu. A base missionária é coberta de mato, de chacais e de vergonha. E nem cantar podiam mais. Os músicos penduraram os instrumentos, porque cantar sem a presença é só barulho. Não tinham motivos para adorar. 70 anos se passam e eles perdem a esperança. O projeto definha-se e vai sendo esquecido. Eles mesmos diziam: o Senhor se esqueceu de nós. Ezequiel 37 está escrito que ele dizia: o Senhor nos sepultou. Por que eles diziam isto? Os irmãos, lembra que eu falei ontem que estava no sangue da linhagem? E a promessa de Deus era na medula óssea. Então os judeus, ainda sem a presença, tinham tanta esperança, que quando morria um dos filhos do cativeiro, eles não sepultavam, porque eles acreditavam na promessa do projeto. Mas a falta de esperança veio, porque quando morriam os filhos, eles não sepultavam, pagavam e as pessoas levavam para um vale ao ermo, porque eles acreditavam que no período de 3 dias o filho voltava a viver, porque era promessa. Então cada filho que morria era levado e os pais acompanhavam. No primeiro dia eles esperavam o milagre, jogavam o cadáver no vale. Ia por volta de 10 horas, 11 chegava o corvo. E a mais próximo que a família podia chegar do cadáver era 50 metros perante a lei. Eles viam o cadáver deitado e dizia: o pai é hoje. Mas aí o corvo vinha, arrancava o globo ocular, dilacerava o cérebro e ia embora. 6 horas da tarde terminava o primeiro dia. O cadáver sem olho, sem massa cefálica e apodrecendo. O pai dizia: falta 2 dias, amanhã a gente volta. No segundo dia ele chegava, o cadáver estava mais podre no vale. Aí a águia vinha por volta de 11 horas, rasgava o ventre do cadáver, comia as vísceras internas, os órgãos internos e ia embora, só deixava a carcaça. 6 horas terminava o segundo dia, o pai dizia: ainda resta uma noite e um dia, ainda há esperança.
De noite eles iam dormir, as hienas entravam no vale, comia toda a podridão, só deixava o esqueleto. Quando ele chegava no terceiro e último dia, só estava o esqueleto. Mas era o último dia, era o dia do milagre. Ele dizia: é hoje. Mas por volta de meio-dia, o quebrantoço descia, quebrava todos os ossos, comia o tutano onde estava a promessa, quebrava o esqueleto, e isso era a rotina. Então o vale ia se enchendo de cacos de ossos. Então eles vendo isso, o vento soprava, a areia trazida pelo vento ia cobrindo os cacos dos ossos. Aí quando eles viam os ossos cobertos, dizia: o Senhor esqueceu de nós, o Senhor nos sepultou, não há mais esperança. Mais um salmo, salvo engano 138, 136 por diante, diz que um dia a saudade bateu. Quem sentiu esse negócio, gente, não está mais para esquecer. Eles acordaram em Babilônia, lembrando-se de Sião, e começaram a chorar. Quando eles começam a chorar, vão para a beira do rio, lembrando dos cultos passados, lembrando dos louvores passados, e agora não podiam mais adorar o seu Deus. Quando ele chora, os inimigos chegam e diz: cantem agora um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. E ele dizia: como a gente pode cantar? A gente está fora de Jerusalém. Mas mesmo assim cantaram. Quando eles cantaram, o louvor chega a Deus. E Deus olha para o projeto e diz: não vou desistir. Pega Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos ali comigo. E leva Ezequiel no monte, no vale de ossos, de caco de ossos. Quando Ezequiel chega lá, está escrito, Deus diz: Ezequiel, o meu povo está dizendo que eu esqueci a eles o projeto, que eu os sepultei, mas eu estou abrindo a sepultura e vou tirá-los de lá. Tu vai ainda crer, filho do homem, que eu posso investir no projeto? Senhor, tu sabe, profetiza, e tu vai ver o que eu vou fazer. Eu vou trazer vida para o projeto de novo. Profetiza. Ezequiel, ossos secos, ouvir a voz do Senhor. Os quatro ventos, os 4 pontos cardeais começaram a soprar. De repente, cada osso vai grudando no seu osso, cada osso vai grudando no seu osso. Ezequiel vê e dá glória. Aí Deus diz: fala para esses ossos que eu vou trazer carne, vou colocar nervo, vou cobrir de pele, vou colocar tendão e vou encher do meu espírito, porque sem o espírito não tem vida. Aí Deus investe de novo. Aí diz Mateus: do cativeiro até Jesus, mais 14 gerações voltam para a gente, Sião. Obrigado. Aí Deus diz: recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Fizeram um culto em meio às cinzas. Passou Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Joram, Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconia, de Davi até o cativeiro, mais 14 gerações. Agora vem a restauração e Deus vai investir. Recomeçaram, mas não foi mais o mesmo. Aí diz a Bíblia que esta geração vem com Salatiel, Zorobabel, Abiúde, Aquim, Eliaquim, Azó, Zadok, Aquim, Eliúde, Matã, Jacó e José, que foi marido de Maria. Veja que mais 14 gerações foi investida no processo. Aí vem o pecado e elimina este projeto, querendo eliminá-lo. Aí vem o período do silêncio, 400 anos, que Deus já não pode mais se relacionar com Israel, porque eles não valorizaram. Ou seja, aí vem o período intertestamentário. Aí vem os gregos macedônios e heleniza o grego como língua oficial. Vem os romanos e politiza o contexto espiritual. Mas Herodes faz algo surreal. Renova, reconstrói, reforma o templo de Zorobabel e fica uma coisa linda. Mas tinha glamour, tinha ouro, mas não tinha a arca. Desapareceu. Olha o que eu digo:
de Abraão até Davi, perderam a arca. De Davi até Salomão, perderam de novo a arca. O pecado levou. Então vem agora o último período, mais 14 gerações. Aí agora o projeto endurece o coração. Aí Deus olha e diz: eu mandei os profetas e eles mataram e apedrejaram. Agora vou enviar, eu disse ontem, o melhor, o meu próprio filho ao projeto. Vou dar o maior investimento por amor à raça humana. Aí vem Lucas capítulo 1, versículo 30, o 1 ou 2, versículo 31, e ele diz que Deus não abandonou a dinastia de Davi. Muito obrigado, porque quando eles voltam do cativeiro, voltam sem arca e voltam sem dinastia. Parecia, acabou. Aí Deus vem dizendo a Maria, por a boca de Gabriel, dizendo a Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome Jesus. Versículo 32, e que é que ele vai ser? Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não vai ter fim, não vai ter fim, não vai ter fim. Deus investe de novo no projeto. Tinha o glamour, tinha a beleza do templo, mas 14 gerações. O projeto começou com a simbologia, a arca de madeira. Não foi suficiente para vencer o pecado. A frieza tomava conta. A corrupção era tremenda. Mas havia ainda crente que esperava. A Bíblia diz que havia um velhinho, o próprio Lucas relata, que orava todos os dias, dizendo: Senhor, eu não aguento a frieza. Não deixa eu morrer sem ver o avivamento e a glória entrar em Jerusalém. Ele orava. Quando ele estava velhinho, aí já vem Jesus. Quando vai Maria e José apresentá-lo no templo para cumprir a lei, aí diz a Bíblia que Maria pega o menino e vai levar para o templo para cumprir a profecia de Ageu, que a glória que ia entrar era maior do que a do templo de Salomão. E agora a arca que vai entrar não era simbologia, era o próprio Deus em Jesus. Agora era real, agora não era imitação, agora era real. Aí Maria entra com a arca no templo, a glória de Israel. Mas os sacerdotes, os líderes desprezaram. Aí o Espírito Santo disse: o velhinho, vai para o culto hoje, que hoje vai ter coisa nova no culto no templo. Quando os líderes desprezaram, o velhinho viu no braço de Maria o menino. Ele abriu os olhos, o coração bateu, ele não resistiu e correu, pegou o menino, levantou no meio do templo e começou a gritar: ei, agora eu posso morrer, os meus olhos já viram a tua salvação, a glória de Israel, uma luz para o gentil. O avivamento chegou, a glória entrou pela porta do templo. A primeira, as 14 gerações perderam a arca. A segunda perdeu. E a terceira rejeitou. Rejeitaram ele na apresentação. Rejeitaram ele com 12 anos. Rejeitaram ele com 33 anos. Bateram, cuspiram e mataram. Mas antes dele morrer, ele disse a Pedro, Mateus, salvo engano, 16, versículo 18, 16 a 18, 18 a 20. Pois também te digo que as portas do inferno, a porta do inferno prevaleceu contra 42 gerações. Mas agora ele vem fundamentar uma igreja. E não é agora com aliança de sal,
A aliança de sal era duradoura, mas não tem poder de vencer o pecado. É por isso que Lucas escreve, Lucas capítulo 20, salvo engano, capítulo 22, versículo 20. Lucas capítulo 22, versículo 20. Aí ele vem, reúne os discípulos, senta e pega o cálice e diz: semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Agora não é mais sal, agora a aliança para nós é no sangue de Jesus, é no sangue de Jesus. O sal é longo, mas não perdoa pecado. O sal é duradouro, mas não vence o pecado. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A aliança agora é de sangue. Ele vai à cruz, paga o alto preço. Garante a imunidade da sua igreja. O que desde Abraão até o último dos profetas não tiveram, Israel, agora por ele a igreja vai ter. E qual é o objetivo? Para continuar anunciando as grandezas dele. Um povo que antes não era povo, ele acreditou e nos colocou no projeto. Para nós vencermos, ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja que desde Adão foi perdido, que o Senhor ia derramar o seu Espírito para ela. Israel não teve o privilégio de ter o Espírito para sempre, ele vinha e voltava. Aí Jesus disse: mas para a minha igreja, Pai, é para ele ficar para sempre, até o dia do arrebatamento. Senta à direita do Pai. A igreja amedrontada, a igreja escondida, os poderosos ameaçando destruí-los. Aí Lucas diz que de repente estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e desceu do céu um barulho de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começavam a falar novas línguas repartidas como de fogo, conforme o Espírito Santo concedia que lhe falasse. Naquele dia, a igreja que estava trancada, o projeto ameaçado a destruição, o mais ignorante, analfabeto, tinha se desviado há poucos dias atrás, e Jesus foi buscar ele. Agora cheio do Espírito, ele vai pregar a primeira mensagem pentecostal, sem ter diploma, sem ter anel no dedo, era do interior da Galileia, sem falar bonito, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Ele prega desde o Gênesis até a ressurreição, e nem faz o convite. Antes dele terminar, já tinha quase 3.000 pessoas aceitando a Jesus como Salvador naquele dia. Chamou a atenção. Os religiosos disseram: vamos pará-los. Primeiro século, lutaram, mas não pararam os analfabetos. Como eles não puderam pará-los, entregaram ao Supremo Tribunal Judicial. Disseram: já que a religião não parou, a justiça para eles. Aí os magistrados convocaram Pedro e João para interrogá-los, para ameaçá-los não pregar mais esta palavra. Aí agora imagina, dois do interior, sem falar bonito, ser interrogado pelos magistrados.
É por isso que eu defendo e acredito: não há nenhum Supremo Tribunal que possa parar a igreja de Jesus. Quando Pedro e João chegou diante dos magistrados, falaram com tanta ousadia que eles ficaram boquiabertos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Vou mostrar que ele era o analfabeto. A palavra está lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos. A palavra sem letra no original é sem conhecimento literário, e no nosso português é analfabeto, é sinônimo de analfabeto. Quando eles viram dois analfabetos sem ter leitura, falando tão bonito e com ousadia, os juízes caíram o queixo e ficaram maravilhados e tiveram que engolir, dizendo: eles são discípulos de Jesus. Se é discípulo de Jesus, sai da frente, sai da frente, sai da frente, que não vai parar. Vou continuar pregando. Não conseguiram pará-lo. Aí vamos entregá-los aos escribas, porque os escribas têm poder de persuasão e de formar opinião. Aí reuniram, e quem é que a gente coloca? Aí vem o doutor Gamaliel e diz: eu tenho um menino bom. O nome dele é Saulo. Vamos botar ele para acabar com essa raça. E o doutor Saulo entra arrebentando, botando o crente para correr, prendendo e fazendo muitos se desviar. Mas tinha um grupo que não se dobrava. Saíram de Jerusalém, mas iam pregando a palavra de Deus. Chegaram em Damasco. Aí disseram: o doutor já está em Damasco, o negócio está aumentando lá e Jesus está salvando. O doutor Saulo vai pará-los, vai com a autoridade judicial, religiosa, para prender ou matar lá mesmo. Antes dele chegar em Damasco, eu acho lindo isso aqui. A Bíblia diz que desceu um brilho do sol, do céu, que brilhava mais do que o sol. Meio-dia, está escrito, perto do meio-dia. Perto do meio-dia, a ciência diz que o sol atinge 2 milhões de graus Celsius. É muita glória. E o raio que nasceu, que desceu, brilhava, imagina, brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. Aí o doutor cai com a cara no chão e só tem o direito de dizer: quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. O doutor já chega em Damasco crente, anunciando e dando testemunho que era crente em Jesus Cristo. Não conseguiram parar. Vamos entregar vamos mexer no bolso. Aí começaram a dizer: todos que aceitaram Jesus vai ser expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga era perder os direitos assistenciais. Era como se fosse um Bolsa Família na época. Então, como os pobres era a ascendência do evangelho, aí vão mexer no bolso. Todos que confessarem a Jesus, a gente tira do sistema. E para depender do sistema, para sair do sistema, vai depender do Império Romano. E para ser sustentado pelo Império, tem que adorar o imperador, reconhecê-lo como o único Senhor e queimar incenso a ele. Aí fizeram isso, determinaram isso, e Jesus continuava salvando. Enquanto eles esperavam que os crentes negassem a Jesus, a coisa aumentou, porque a história diz que quanto mais eles apertavam, os crentes agora não tinham direito à educação, não tinham direito à alimentação. Os pobres foram jogados de lado do sistema. Agora, para ser sustentado pelo império, tinha que encarar o César como imperador, como Senhor, e ou morria de fome. Mas Jesus vai sustentando, e diz a história que os crentes eram tão animados, era tão cheio de fogo, e esperava tanto na promessa, que eles não negavam. Quando passavam pelos outros, me ajuda aqui, eles sem fome, com fome, muitas vezes com a barriga vazia, mas olhavam para o outro, e a ordem era: vocês têm que dizer sequirion, reconhecendo que César é o Senhor. Mas não, eles com fome, sem direito à assistência, liso, mas quando olhavam para o outro, não se dizia sequirion, olhava, apertava a mão e dizia: Maranata, meu irmão, ele vem, não desiste não, ele vem, ele vem. A gente não pode desistir. Não pararam a igreja, não pararam, jogaram para o império. Aí vem o Coliseu Romano. Muitos foram jogados aos leões, muitos perderam a vida por esta mensagem que a gente vive até hoje, mas não negaram a Jesus. Dilacerado foram, mas não negaram a Jesus, esperando o dia de encontrar com ele. Século V, pegavam jovens como este rapaz aqui, arrancavam os braços, porque eram cristãos, quebrava a clavícula, mas eles não desistiam. Século XIII,
Tentaram parar, tirando a Bíblia de circulação, mas os crentes não paravam. Século XVI, vem as indulgências plenárias e parciais para parar a igreja, tirando a autoridade do sangue de Jesus. Aí Deus levanta Martim Lutero, defendendo a reforma protestante. Século XVIII, vem o liberalismo teológico, a frieza toma conta. Mas eles não pararam a igreja. 300 anos de frieza, praticamente parecia que era o fim. Aí vem o século XX, 1904. O avivamento vem na Europa. E em um ano Jesus salva 100 mil pessoas em um país pequeno. E essas pessoas, quando largava do trabalho, em vez de ir para casa, ia para os cultos. Porque os cultos só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia terminar do avivamento que caiu. Século XX, 1906. A América do Norte, aqui, revolucionado pela indústria, e o racismo predominava. Aí Deus usa um negro para protagonizar o maior avivamento em Los Angeles, na Rua Azusa, o William Seymour. Século 20, 1910. Chega no Brasil. Estive pregando em Santa Isabel. Antes de ontem recebi outro convite para os 95 anos da igreja, aonde Daniel Berg, eu já me hospedei muitas vezes, já caminhei onde eles comiam manga verde com o vingre para se alimentar. Primeira cidade, Santa Isabel, cerca de 60 quilômetros. Eles iam a pé falar de Jesus. Quando o Berg chegou a primeira vez, os padres não deixaram ele pregar. Foi expulso sem ter direito de entrar na cidade e teve que voltar a pé. Mas eles não desistiram. Voltou a segunda vez e entrou na casa da irmã Maria, pregou o evangelho. A irmã aceitou Jesus, a sua família, e pelaquela família vai lá hoje para ver. O evangelho vai tomando conta do Brasil. A história contada diz que chega no Rio, e quando chega no Rio, o maior bruxo do Rio quis fechar a porta da igreja. Veio para Salvador, fechar o corpo com os espíritos para voltar para o Rio e fechar as portas da igreja. Quando ele passa os 15 dias sacrificando aos seus demônios, ele diz: agora eu estou pronto, vou voltar e vou fechar a porta dessa igreja. Ele vai se despedir e vai tomar banho no Farol da Barra, na praia do Farol da Barra. Quando ele dá o primeiro mergulho, papai já estava esperando ele. Você quer fechar a porta da igreja? Quer fechar para a noiva do meu filho? Vai não. Ele já sai nas mãos dos salva-vida, revista, está morto, não resistiu. Já chega no Rio de Janeiro, dentro de um caixão fechado, as portas fechadas, e as portas da igreja até hoje estão abertas e está crescendo a cada dia. Este é o evangelho de Jesus. A primeira perdeu, a segunda perdeu, a terceira rejeitou. Agora é a nós. A gente não pode cometer o mesmo erro que eles cometeram. Agora está para nós. É a geração do arrebatamento. Ei, olha para quem está ao teu lado, me ajuda a pregar e diga para ele: chegou o século 21. Diga com força, diga: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. É a geração do arrebatamento, é a geração da vez. Enclambre eu sou fora eu já te agi. Andi brega lá no rega só for cheque. Ela preu eu só for assim. Ana como manure ide. Ambraia saravaio dia do los. Uri migalante eos. Hey, yourself. Eu tenho urgência, diz o Senhor.
Eu tenho urgência, diz o Senhor. Minha igreja, eu tenho urgência, diz o Senhor. Estou fazendo um rebuliço muito grande nesses últimos dias em meio a esta terra. A minha glória, a minha unção vai tomar conta do meu povo de uma forma sobrenatural. Milagres acontecerão e muitos de vocês que estão aqui presenciarão o meu poder. Assim diz o Senhor: recebam a apoteose da minha glória nesta manhã. Diz o Senhor, recebe agora. Não podemos perder. Tem muitos doutores que me ligam dizendo: Bento, maneira, tu chegou no ápice, tu prega nas convenções, tu prega nos maiores congressos, tu sois convidado para os maiores trabalhos, tu viaja todo mês para pregar fora do Brasil. Então, Bento, para de pregar Bíblia, que a nova geração não gosta disso mais não. Para de pregar Pentecoste e arrebatamento, que não vai ter agenda não. Porque a nova geração quer coach, a nova geração quer automotivação. Então prega sem tirar o pé do chão. Não faz estrago, não levanta a mão. Se puder evitar línguas estranhas, melhor. Eu digo, continuem pregando como vocês querem, mas enquanto eu respirar, eu vou pregar Bíblia, eu vou pregar Pentecoste, eu vou saltar, eu vou pular. Eu tenho motivo para isso, eu tenho motivo para isso. Já tem muitas igrejas pentecostais que já não falam mais línguas estranhas. Você chega para pregar e tem um papelzinho: se puder não falar em língua, melhor. Que a pandemia depreciou a igreja, a sua, mas a de Jesus não. Mas eu louvo a Deus que eu estou nesta manhã na Assembleia de Deus de Linda, e aqui ainda houve línguas estranhas não. Aqui os crentes ainda têm liberdade para adorar, não tem? Deixa eu ouvir o barulho de quem é batizado falar línguas estranhas. Deixa eu ver quem não é ser batizado nesta manhã. Ei, a vez é nossa, a gente não pode perder o que eles perderam. Fique de pé por bondade. Vocês são a geração eleita, escolhida. Antes vocês não alcançavam misericórdia, mas agora alcançaste. Tempos atrás vocês não eram povo, mas agora é povo e povo de Deus. Então, se você pode, vira para esse crente íntimo do mesmo sexo que está do teu lado aí. Vira para ele aí. Me ajuda aqui, um de vocês, me ajuda aqui. Vira para ele assim. Se for íntimo ou do mesmo sexo, não me tenha como emotivo não. Eu sou pastor, co-pastor de 6.000 membros. Na nossa igreja são cerca de 800 obreiros. Não vim emocionar você, mas eu vim pregar. E eu gosto de terminar com a igreja. Olha nos olhos dele assim como eu estou olhando para o companheiro. Nos olhos dela, se você pode. E diga para ele: não quero nem saber como você chegou esta manhã. Quero saber como você vai sair daqui. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair fazendo parte da geração pentecostal. Diga para ele: se a partir de hoje tu encontrar algum besta por aí que pensou que eu estava frio, dá um recado a ele: a casa dele caiu, porque ele vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo, eu vou incendiar você. Abraça ele, incendeia ele, incendeia ele, incendeia ela. Aproveita, a gente não pode modernizar isso. Aproveita, incendeia quem está ao teu lado. Isso é Pentecostes, deixa Jesus batizar hoje. Recebe, 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 recebe.
Vai. Batiza nesta manhã, Jesus. Deixa eu ouvir barulho de línguas estranhas, Jesus. Vai, filho. A gente não pode ser mais crente moderno, crente frio. Temos que não perder a presença. A primeira geração perdeu, a segunda perdeu, a terceira perdeu, mas a nossa não. É aliança de sangue. E se tem sangue, é eterno, é garantido. Deixa eu ouvir quem tem línguas estranhas falar línguas estranhas. Vai, não se conforma não. É século 21, mas nós somos pentecostais. Vai, deixa eu ouvir o barulho da línguas estranhas. Se não tem, começa a dar glória a Deus, mas reage. Começa a dar aleluia, mas reage. Vai. Toca fogo no que está ao teu lado. Incendeia. É você e Deus. Não é o pregador. É você e Ele. Geração eleita. Geração eleita. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Batiza Jesus. O povo é teu. A igreja é tua. A mensagem é tua. Vai, batiza esse jovem. Batiza esse adolescente. Batiza esse obreiro. Batiza essa senhora. Fala em línguas estranhas agora, filho. Abre a tua língua. Abre a tua boca. Recebe agora. Recebe agora. Vai, reage. Eu quero viver algo novo. Eu também. Viva algo novo. Faz meu coração arde meu coração. Começa por mim. Não me espera pelo outro. Deixa começar por você. Vai, dá vazão. Dá lugar. Aproveita. Sobre mim um novo amanhecer.